Boa noite, gente boa, gente querida. Estamos aqui para a gravação de mais uma live. Hoje falaremos sobre o tema relacionamentos tóxicos. Dando aqui a calibrada na nossa câmera. Vocês não sabem como é que toda essa engenhosidade aqui se encontra engenhosamente armada aqui. Ok, creio que esteja minimamente adequado. Gente, vai ser uma alegria muito grande já receber os que já estão entrando, tá? Os que ainda vão entrar, ok? E juntos vamos discutir esse tema de uma realidade também muito frequente, pelo menos dentro do meu cotidiano de trabalho na clínica. E gostaria muito que você ouvisse tudo o que nós vamos problematizar aqui, seguindo aquela mesma sequência que nós temos feito em todas as lives. A primeira meia hora do nosso programa, eu estarei aqui refletindo sobre o tema, e a segunda etapa do programa, que é as últimas meia hora, nós estaremos abrindo aqui para comentários, depoimentos, acréscimos e colocações que possam vir aqui a enriquecer o nosso debate. Tá? Portanto, fiquem à vontade, cheguem-se, ajeitem a cadeira direitinho agora em casa, que a gente vai estar caminhando juntos hoje, dia 28 de novembro de 2017. Começamos aqui às 20h30 da noite e estaremos seguindo juntos até às 21h30 da noite, com a graça de Deus. Ok? Antes de a gente engrenar aqui no nosso assunto, permita-me, como de praxe, né, todas as vezes aqui, fazer os devidos compartilhamentos para a gente chamar a atenção do maior número possível de pessoas, ok? Nós já estamos ao vivo aqui na live, só que eu vou postar aqui, compartilhar aqui a nossa live ao vivo lá no meu mural, tá? Tanto quanto na página que eu gerencio também, a perspectiva e transformação. E dessa maneira a gente vai chamando a atenção do maior número de pessoas possíveis. Só um pouquinho de paciência, eu já estou concluindo aqui. Pronto, compartilhei na minha outra página e agora vou compartilhar lá no meu mural. Tem muita gente que fica ciente aí do que está acontecendo a partir do momento que eu posto lá no meu mural. Deixa só eu alterar aqui. Beleza. Foi! Ou tá indo, né? Beleza. Importante é que está feito. E agora, gente boa, nós vamos juntos. Deixa eu regularizar aqui o meu outro dispositivo móvel aqui, onde eu faço o acompanhamento do recebimento das mensagens que eu não consigo fazer aqui nesse dispositivo que está me gravando. Então eu vou acessá-lo aqui. Na verdade, eu já estou aqui presente. Eu vou só colocar aqui na questão da mensagem. Ó, você já está ouvindo aqui, ó. Acabei de... Deixa eu tirar o som aqui para a gente não ter reverberação do som. E aí, minha gente, eu acho que eu já estou praticamente pronto. Ó. Vamos ver aqui. Não, filho, volta para cá. Isso. Olha, eu já tenho aqui a boa noite da Neide, que já está aqui presente. Eu tenho aqui a boa noite da Nelma. Neide querida, Nelma querida, boa noite para vocês. Obrigado pela presença sempre frequente, sempre participante. Gente, um beijão para vocês. Espero que essa noite seja tão proveitosa como eu acredito que tenha sido as anteriores aqui nas lives que a gente sempre grava. Gente, vamos então ao que interessa para a gente não perder o nosso precioso tempo.
Vamos falar hoje sobre relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, pelo próprio termo tóxico, correlacionado ao termo relacionamento, já dá para a gente deduzir que é algo que faz mal, que é algo que prejudica. Uma outra colocação similar a gente poderia fazer como relacionamento destrutivo. Agora, existem muitas perguntas que, numa análise muito superficial de caso, geralmente as pessoas que estão de fora fazem em relação aos envolvidos nesse tipo de contexto, como por exemplo, mas por que aquela fulana vive se envolvendo em relações que sempre a fazem sofrer? Por que aquele fulano vive trancafiado dentro de um relacionamento que notoriamente está desgastando e fazendo mal a ele? Tudo parece muito simples para quem vê de fora, né? Achando que de repente um simples posicionamento ou um passe de mágicas daria conta de a pessoa pular fora daquela situação, que saiba, na grande maioria das vezes, ou eu poderia até dizer, em absolutamente todos os casos, os envolvidos num relacionamento tóxico possuem consciência da toxicidade, se é que poderíamos falar dessa forma, possuem consciência do fator prejudicial que aquele relacionamento representa para eles. Mas, por outro lado, boa parte dos envolvidos não encontram forças, não encontram aquilo que a maioria chama de coragem para poder tomar a decisão necessária para resolver o problema. Portanto, vamos aqui analisar o contexto subterrâneo e que fundamenta, que empresta base para aquilo que se forma como relacionamento tóxico na vida de uma pessoa. Levando em consideração que nós estaremos aqui ponderando sobretudo a vida afetiva, mas eu não queria que de maneira alguma você levasse em consideração apenas esse tipo de relacionamento como sendo algo que possa se tornar tóxico, porque um relacionamento entre patrão e empregado pode se fazer extremamente tóxico. Um relacionamento de uma amizade pode se tornar tóxica. Um relacionamento entre pais e filhos, entre familiares, entre irmãos, pode também se tornar tóxica. Então a gente vai pensar aqui num sentido amplo, tentando abarcar todo esse universo daquilo que, em se tratando de relacionamento, podem se gerar vinculamentos cuja relação vai levando os dois para naufrágios emocionais e existenciais no curso da vida. Ainda que entre eles se estabeleça um vinculamento apaixonado, extremamente estranho, e ao mesmo tempo forte, angustiante. Enfim, vamos para o início. Como se forma um relacionamento tóxico? Ora, nenhum relacionamento, ou eu poderia dizer que na maioria das vezes, boa parte dos relacionamentos, eles não começam tóxicos. Pelo contrário, eles são relacionamentos que se apresentam de maneira muito promissora. Eles acontecem de maneira muito efusiva. Eles despertam nos envolvidos uma espécie de magia que contagia todo o senso crítico deles, levando-os a acreditar em utopias em relação ao futuro daquela relação, daquela sociedade, daquela amizade, enfim. Agora, por que em geral, aquilo que pode vir a desembocar num relacionamento tóxico, na maioria das vezes, possui esse tipo de início? E é aqui que eu quero começar a debulhar as questões individuais
de pessoas que podem nunca viver um relacionamento tóxico, mas ficam flertando com a beira do abismo, dependendo do tipo de predisposições que elas carregam ingenuamente vida fora. E que predisposições é essa? Eu estou falando da carência afetiva. Lembra que nós conversamos aqui sobre esse tipo de tema, inclusive discutimos amplamente acerca dos desdobramentos da carência afetiva? Pois bem, a carência afetiva em si não é patológica, todos nós possuímos. Todavia, para aquele sujeito que opera apenas pelo primado do sentimento em detrimento da razão, em detrimento do entendimento, onde, pelo contrário, a consciência que o sujeito tem serve apenas para justificar e explicar aquilo que o comportamento do sujeito faz deslocadamente baseado apenas no impulso e no sentimento, esses daí, na vivência da normal carência afetiva, tenderão a viver uma ditadura da carência afetiva. Isso porque, como são conduzidos pelo primado do sentimento, eles acabam não tendo nenhum filtro para aquilo que pulsa como sensação dentro deles. E dependendo do que eles alimentam como carência, dependendo daquilo que foram as vivências dele no passado, dependendo dos registros traumáticos negativos que ele carregue dentro dele, forma-se os ingredientes de todo um bolo, cujo produto final é a exacerbação da carência, que por outro lado já não sofria nenhum tipo de filtro ou resistência ou gestão de nenhuma outra instância psíquica, tal qual o entendimento. Então o impulso praticamente corre solto. E aí, uma vez que as sensações pela via da carência afetiva assumem o controle do comportamento do sujeito, ele tende a forjar um mundo imaginário que vai representando aquilo que, numa possível relação com alguém do lado de fora, ele vai projetar como expectativa sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Portanto, quanto mais carência afetiva, quanto mais coordenados apenas e tão somente pelos sentimentos, quanto mais exacerbado o sentimento no modo como ele pulsa e controla os comportamentos, e a consciência servindo apenas para justificar e tentar reparar as consequências causadas por esse tipo de funcionamento, mais o sujeito tende a criar idealizações acerca da realidade. Ele cria idealizações acerca de um emprego idílico, ele cria idealizações acerca de um relacionamento afetivo que vai virando o equivalente ao Campos Elíseos, né? Como se o dia que ele se relacionasse com alguém, carregando as prerrogativas daquilo que habita esse imaginário completamente dominado pelas sensações e fantasias inconscientes, ele vai sofisticando essas imaginações de modo que a expectativa dele vai se tornando extraordinária em relação a esses elementos. Pessoas que carregam uma predisposição disfuncional de carência, que não necessariamente desembocará num relacionamento tóxico, mas que, no mínimo, estica-se um tapete vermelho para a possibilidade de... São aquelas pessoas cujo discurso ficam condicionando a própria felicidade a determinadas realizações específicas.
Como, por exemplo, eu só serei feliz o dia que eu encontrar uma pessoa. Eu só serei feliz o dia que eu tiver um emprego X. Eu só serei feliz o dia que o meu pai e a minha mãe resolverem me entender, me aceitar ou me elogiar. Eu só serei feliz, eu só serei... Ou seja, enquanto é muito sintomático você encontrar no sujeito, no discurso do sujeito suscetível pela carência que ele alimenta, pela carência não modulada pela consciência, esse tipo de discurso que triangula a felicidade dele com alguma coisa fora dele. Esse é um dos sintomas assim mais evidentes, presentes na maioria das vezes. Portanto, quanto mais o sujeito vai sofisticando essa imaginação do lado de dentro, mais personalístico, mais pessoal essa expectativa vai ficando, afastando a possibilidade da realidade conseguir preencher de maneira plena aquilo que pertence apenas ao campo imaginário do próprio sujeito. Só que é aí que entra as pegadinhas, porque, como eu disse, uma pessoa conduzida pelos sentimentos e sensações sem a modulação da consciência, ela fica com o seu bom senso comprometido, de modo que ela fica suscetível às pegadinhas da vida. E a realidade, não por intenção, mas pelo próprio modo como a realidade funciona, ela acaba produzindo uma série de pegadinhas, que produzem reações nas sensações do sujeito, que por ter um senso crítico limitado, em função da supremacia dos sentimentos em detrimento da consciência, o sujeito acaba vendo cabelo em casca de ovo, chifre em cabeça de cavalo, todavia, através de alguns parâmetros que o sujeito observa do lado de fora. Como, por exemplo, iniciam-se idealizações tão fantasiosas, construídas a partir de um processo compensatório inconsciente do sujeito, visando, de uma certa forma, preencher lacunas traumáticas que ficaram abertas e não resolvidas do passado. E aquilo vai sofisticando a fantasia e as expectativas imaginárias do sujeito em relação àquilo que ele condiciona, que ele coloca como condição para ser feliz. E aí, de repente, chega uma dada situação na vida onde uma pessoa ou um emprego ou um determinado gesto dos pais ou de um amigo se alinham, de uma certa forma, com uma das prerrogativas daquilo que o sujeito sempre idealizou no mar das carências e das fantasias imaginárias dele. Esse tipo de compatibilidade encontrada, ela gera uma efusão tão grande que praticamente de imediato dispara no sujeito extremamente carente no encontro com essa característica ou com essas características no outro, dispara no sujeito uma paixão. E é a paixão que começa a intensificar o primado do sentimento no funcionamento geral do sujeito, levando-o a uma entrega extremamente exacerbada, impulsiva e não pensada, que na interação com o outro, no início de tal relação, parece que a pessoa finalmente encontrou a felicidade. Finalmente encontrou a resposta para todos os seus dilemas. E aí, diferentemente de uma pessoa madura, que entende que a realidade carrega alegrias, mas também tristezas, prazer, mas também dor, verdade, mas também falseamentos, enfim, uma pessoa que já tenha
perdido de maneira saudável as ingenuidades da alma humana, pela via de experiências nos quais ele aprendeu com aquilo que tropeçou. Sim, como a pessoa, conduzida pelo primado do sentimento, perde esse senso crítico, ela entra na relação de uma maneira tão intensa e efusiva que ela prescinde do bom senso e já não começa a perceber sinais e indícios que desde o início estão ali presentes, não necessariamente já sentenciando a relação, mas de alguma forma comunicando a necessidade de cautela. Mas cautela é uma prerrogativa para quem condensa a avaliação da realidade entre sentimento e razão. Todavia, alguém que opera apenas pelo sentimento, movido pela força do impulso, sem filtros, passa e atropela todos esses sinais. E é aí que entra o que a gente chama de uma relação de projeção, onde a pessoa ela não está se relacionando com o outro, ela está se relacionando com uma projeção daquilo que lhe falta. De modo que a relação não é uma relação de companheirismo, de troca de afetos, é uma relação de necessidade, onde ela debruça sobre o outro a expectativa de que aquele outro necessariamente preencha de maneira plena e a contento um buraco que ela mesma criou e que, portanto, só poderá ser preenchido por ela mesma. Sim, é aí que vai iniciando-se a primeira arquitetura básica, subjetiva e inconsciente do que, em geral, desemboca num relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico, portanto, ele em geral ele é caracterizado por essa entrega precipitada, movida por um sentimento de carência, que o próprio sujeito, por aquilo que viveu no passado e pela forma como ele internalizou as próprias experiências, o levou a abdicar da razão e a funcionar pelo primado da sensação e dos sentimentos. Logo, criando um campo imaginário que, no confronto com qualquer pessoa, situação ou elemento que carregue algumas prerrogativas existentes na sua imaginação, dispara nele um sentimento de paixão e de envolvimento intenso e abrupto, levando-o a arrefecer o bom senso e a se entregar desmedidamente, passando por cima de inúmeros fatores, sinais e indícios que precisariam ser observados para a construção de um relacionamento sustentável e coerente. E aí é justamente que começa a se formar o relacionamento tóxico. Porque toda vez que a gente se relaciona, seja com um trabalho, seja com um par amoroso, seja com os nossos próprios pais, seja com familiares, toda vez que a gente se relaciona com eles pela força da necessidade, e isso eu já estou falando aqui daquilo que se trata de uma psicologia adulta. Toda vez que a gente lida com essas instâncias pelo viés da necessidade, o nosso bom senso é comprometido, o amor próprio é relativizado e a gente já não lida com o outro propriamente dito, mas com aquilo que a gente projeta sobre o outro, esperando dele aquilo que só nós podemos preencher em nós mesmos. Ora, nesse tipo de configuração, dependendo daquilo que se desperte no outro como interesse nessa relação, é que se forma um relacionamento
tóxico. Porque com esse tipo de relacionamento imaginário projetivo do próprio sujeito, ele começa a ser bombardeado por uma série de afrontas que vão começando sutilmente. Tudo começa sutilmente. Eu já ouvi relatos de relacionamentos amorosos que começam extremamente efusivos, platônicos, explosivos. E aí a pessoa fala: Felipe, puxa, o sujeito citou uma frase da minha infância que ninguém sabia, só eu, fulano e ciclano. E ele citou para mim e eu vi naquilo um sinal. Felipe, o sujeito, na terceira noite com que a gente se relacionou, já me levou para apresentar os pais dele, Felipe. Ninguém fez isso. Isso é a característica. Ou seja, todo comportamento, elemento ou característica que na sua singularidade ou conjugado com apenas 2 ou 3 outras características já dispara no sujeito uma eclosão, uma explosão de sentimentos, de apego, de afeto tão grande que daquele momento em diante ela já vai ficando cega para tudo mais. E aí o tempo vai se passando e aquele sujeito ou aquele relacionamento extremamente cordial começa a sutilmente, depois de poucos dias, talvez poucos meses, a mostrar a sua própria cara. Mas como a pessoa está imersa numa paixão, o seu bom senso está comprometido, porque na verdade ela ainda não enxergou o outro, mas ela está literalmente inebriada e hipnotizada pela projeção das próprias características que ela vê lançada no outro. Portanto, para ela se dar conta da possibilidade de enrascada que ela está se metendo, essa projeção de alguma forma vai ter que ser chacoalhada para ela se enxergar e enxergar com quem e com o que ela está lidando. Porque aí depois de uma vez apaixonada, vai se passando poucos dias ou poucos meses e o sujeito já começa: você vai sair com essa roupa aí? E aí ela, inebriada ainda pela força da paixão, sem a modulação da consciência, ela pensa: ele está querendo cuidar de mim, né? Afinal de contas, homem é assim mesmo, né? Então o homem age assim. E aí daqui a pouco o sujeito, esse decote aí não está muito degotado, você vai sair com essa amiga aí, olha, eu não gostei dessa amiga não, olha, eu vi você olhando para fulano. E aí começa um desencadeamento que sutilmente, a princípio se resume, se restringe a determinadas situações, mas como a pessoa vai interagindo ingenuamente com aquilo, de uma certa forma até procurando interpretar com bons olhos, naquele sentido de um bom coração ingênuo, do que depender dela tentar fazer valer aquela relação. E então ela começa a nulificar o senso crítico para de alguma forma tentar corresponder àquilo e do que depender dela colaborar para a continuidade daquela relação. Mas naquilo em que ela vai silenciando, naquilo em que ela vai correspondendo, naquilo em que ela vai alimentando, as predisposições de controle, autoritarismo e sufocamento vão só aumentando. Até chegar um ponto que quando a pessoa se sente presa, privada da liberdade, com a vida toda deformada por conta do capricho do outro, quando finalmente as projeções cessam e ela finalmente entende que ela poderia ser muito mais feliz sem aquele outro, diferentemente de tudo que ela vivia imaginando na época de carência, de que ela só poderia ser feliz tendo alguém.
Quando essa projeção termina, geralmente já se passaram anos de relacionamento. E aí a autoestima dela está comprometida. A confiança dela está comprometida. A autoimagem dela está depreciada. Ela entrou num processo de insegurança muito grande. E lembra que nós falamos que são pessoas que desde sempre se exercitaram em funcionar pelo primado do sentimento. Logo, a baixa autoestima, a sensação de insegurança e a autoimagem comprometida são sensações que, por conseguinte, também não vão receber nenhum senso crítico da consciência, porque a consciência nunca foi exercitada em modular as investidas dos sentimentos sobre os comportamentos. E é aí que a pessoa se vê trancafiada dentro de um relacionamento tóxico, que vai sistematicamente minando todas as melhores características dela, vai prejudicando a ambos. Ela, às vezes, tem até vergonha de dizer para os seus amigos que ela se encontra naquela relação, de que ela se encontra naquela situação, porque a coisa vai ficando tão incoerente e depreciativa que ela já começa a vivenciar aquilo numa espécie de marginalidade, passando a se autopunir, ficando nessa relação como uma espécie de vingança contra si mesmo por não ter a devida coragem para sair do problema. É tudo muito triste, é complexo, é complicado. E esse mesmo enredo que eu estou falando aqui sobre o exemplo de um relacionamento afetivo, isso pode também se desdobrar num relacionamento entre pais e filhos. Filhos que não conseguem se emancipar psicologicamente dos pais e debruçam sobre a afirmação dos pais uma validação para sua própria qualidade de ser. E os pais vivendo de acordo com a luz que receberam, com uma limitação dos seus próprios condicionamentos, das suas vivências pregressas, acabam não correspondendo a contento a essa expectativa, e gera-se toda uma relação doentia de escravidão desse filho, que vive de maneira subserviente a caprichos, a desmandos, a autoritarismos, que ao invés de liberarem reconhecimentos, pelo contrário, só fazem ainda mais acusar, cobrar e depreciar aquilo que o sujeito faz de melhor, gerando todo uma relação cíclica de retroalimentação de enfermidade do sujeito dependente contra o sujeito sádico. Ora, como se livrar, e agora rapidamente, porque nós já entramos aqui no tempo regulamentar da etapa aqui da nossa programação, onde a gente abre para comentários e debates, mas eu quero, não poderia finalizar aqui essa nossa reflexão sem antes trazer um breve olhar em relação a como, de alguma forma, repensar e trabalhar essa situação. Jesus, certa vez, lá nos evangelhos, comentou, e ele falou a seguinte palavra, e que eu acho extraordinária: aquele que não... qual é o termo que ele utiliza? Ele tem um termo que inclusive as pessoas interpretam muito equivocadamente o seu real significado, quando aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, marido, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Foram palavras de Jesus. Tomando o fato de que Jesus se colocava ali como um arquétipo da vida, da paz e da individuação do sujeito,
Poderíamos parafrasear essa colocação da seguinte forma: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, esposa, marido, filhos, por amor à vida e à paz, não é digno de tais realizações. Ora, o que significa esse aborrecer? Se amargurar? Odiar? De alguma forma tratar com rebeldias e teimosias? Não. Isso é burrice e infantilidade. O que essa colocação que Jesus fez, na verdade, ele nos remete para uma saudável necessidade de emancipação e isenção no nosso vinculamento de relação com quem. Opa, voltou? Voltou? Olá, gente, está todo mundo aí online, prestando atenção? Como vocês podem ver, eu estou aqui na minha casa, tive que andar aqui para um espaço mais aberto para não perder a conexão e não acontecer como aconteceu com uma das lives anteriores que ficaram gravadas em 2 etapas porque o sinal caiu. Dessa vez o sinal enfraqueceu, mas a conexão não caiu e embora tenha dado uma ligeira pausada aqui, eu creio que a coisa voltou e nós estamos ainda dentro da primeira gravação aqui, ok? Conforme for, gente, vai dando um ok aqui só para eu saber que está tudo bem e a gente vai continuando. Como vocês estão vendo, eu estou aqui num novo local aqui. Eu estou aqui num novo local dentro da minha casa porque eu creio que aqui o sinal esteja melhor. Portanto, gente, voltando a dizer, o que Jesus estava querendo dizer era a necessidade de uma saudável emancipação, de modulação das nossas expectativas na relação com o outro. É óbvio que isso eu estou falando baseado numa psicologia adulta. Sim, porque no que diz respeito à psicologia infantil e, de uma certa forma, até a psicologia adolescente, tá? É muito comum de a gente ver certos relacionamentos exercendo um poder de necessidade. Todavia, no que diz respeito à psicologia adulta, é necessário uma modulação da consciência, a fim de que os sentimentos não orquestrem autoritária e impulsivamente os nossos comportamentos, por vezes nos colocando trancados dentro de relacionamentos que se fazem tóxicos para a gente, para a nossa própria alma e para aqueles que se relacionam com a gente, consequentemente. Ok? Gente boa, é basicamente essa reflexão. Agora eu não queria mais tomar o nosso tempo e abrir aqui um espaço para a gente problematizar aqui, para a gente aqui problematizar e discutir aqui o que foi falado. Espero que tenha ficado claro. Eu vou voltar aqui para o meu cantinho. Você pode me acompanhar. Tem um esquema de iluminação aqui que eu acho que vai ofuscando, mas eu vou trazer um pouco para cá. Opa, estou retornando. Espero agora que o sinal sustente, mas eu acho que a princípio agora está indo. Pronto, voltamos. Portanto, gente boa, está aberto agora aqui para debate, perguntas, questões. Você que está chegando agora, possivelmente já vai ter muita coisa que você perdeu em relação ao que nós falamos na primeira etapa aqui da nossa reflexão. Embora fique à vontade para perguntar, trazer depoimentos ou acréscimos que possam enriquecer aqui a nossa discussão. Porém, eu também te incentivo a posteriormente acessar aqui a live para assistir a primeira etapa, que eu creio que carregam esclarecimentos proveitosos para essa temática que nós estamos tratando hoje à noite aqui. Inclusive, amanhã, se Deus quiser, já estará lá no YouTube, no meu canal no YouTube, para poder acessar e assistir completinho lá.
ok? Portanto, gente boa, por favor, escrevam aqui para mim dúvidas, questões, comentários, depoimentos, para a gente poder conversar e interagir um pouco juntos aqui, aproveitando o nosso tempinho restante aqui para a gente conversar. Obviamente que se não tiver nenhuma questão, eu ainda converso mais um pouco aqui sobre esse tema, trazendo aqui novas reflexões e perspectivas sobre o assunto, porque com certeza é um assunto muito amplo e em meia hora, 40 minutinhos para falar dele é um tempo deveras apertado. Então eu vou estar aqui compartilhando a minha visão ao lado aqui, com o dispositivo móvel. Deixa eu até tirar ele do carregador, porque eu acho que agora, daqui para o final do programa, ele não descarrega, para eu não ter que ficar virando muito a cabeça aqui para o lado. Vamos lá então, eu vou acessar aqui as mensagens, tá? Do início. Eu tenho lá a boa noite da Nelma, né, que eu já respondi, a da Nelma, mais acima a da Neide. Tenho aqui o boa noite da Daniela Bispo. Olá, Daniela, boa noite, querida. Que bom que você está aqui participando, viu? A Daniela sempre tentou aqui estar participando, sempre tentando estar presente, né? Mas às vezes ocorrem os empecilhos, né, do dia a dia. E obrigado, querida, pelo prestígio aqui da sua participação hoje ao vivo aqui com a gente. Fica à vontade, viu, querida? E aí eu tenho aqui a Raquel, a minha tia, minha querida tia do coração, também sempre muito presente. Beijão, minha tia querida, boa noite. Consegui chegar no início. Opa, que bom. Então eu acho que a gente vai ter um proveito bem produtivo, né? Já estou gostando, que bom, graças a Deus. Vem a Lorena. Olá, Lorena, quanto tempo, né? Minha amiga, boa noite, gente, que bom você estar aqui, viu, Lorena? Fique à vontade, minha amiga. Tem a Patrícia Mara, boa noite, doutor. Olá, Patrícia, boa noite, querida, saudades de você, viu? Espero que esteja tudo bem. Fique sempre presente aqui para estar aqui caminhando aqui, participando, interagindo, viu? Querendo ou não, acaba que se tornou uma ocasião aí de a gente manter viva essa boa amizade, né? Um abraço para você, querida. A mesma coisa com a Diva Helena, também sempre presente. Boa noite, querida Diva. Tá? Um beijão para você, para o Renato. A Inês, olá, querida Inês, gente querida também, boa noite. A Ana Carla, conseguiu também, Ana Carla. Eu tenho aqui muitos batalhadores e guerreiras e batalhadoras que fazem um esforço danado, vêm me assistindo no ônibus, no carro. Que bom, gente, isso me alegra bastante, viu? Espero que tudo seja muito proveitoso para a gente aqui, dentro de tudo que a gente discute, reflete, trabalha aqui, viu? Vamos lá. O Evandro, olá, Evandro. Puxa, amigo, quanto tempo que a gente não se vê, estou ansioso para te dar um abraço assim que possível, viu? Agora com essa vida de embarque aí, né, meu amigo? Vive em plataformas, ilhado pelo oceano. Meu mano, obrigado pela sua presença aqui. Gosto muito de ouvir você, meu amigo. Um abraço. Puxa, a recíproca é verdadeira nesse carinho, viu, meu amigo? Valeu mesmo. Aí vem a Neide. Felipe, muito bom, parabéns. Rever várias vezes. Ok, Neide. Você entendendo haver proveito. Às vezes eu falo muito rápido, às vezes eu faço colocação de um encadeamento de ideias com palavras um pouco diferenciadas, mas se ouvir com atenção, principalmente se for rever o que foi dito, com certeza a produção de significado vai ser muito mais proveitosa, tá? Muito mais satisfatória. Bacana, minha amiga Neide, faça isso sim, viu? E aí eu tenho aqui o ok da minha tia Raquel, do Evandro, da Neide, ou seja, dando um ok relativo de que o sinal, eu acho que a transmissão normalizou, não é isso? Bacana.
Então vem aqui agora a Raquel e já me pergunta aqui. Não entendi muito bem a parte que foi dita sobre as palavras de Jesus, sobre como se relacionar com familiares e amigos. Olha, eu acho que eu posso ilustrar isso por 2 episódios que Jesus teve na relação com os seus próprios familiares, né? Jesus, quando assumiu a sua função ministerial, aquilo que ele trouxe como mensagem e obra de realização junto ao próximo, junto às pessoas, junto aos necessitados, foi algo tão revolucionário que a família dele, pelo menos de imediato, não conseguiu alcançar, não conseguiu entender. Logo, lá em Marcos, no capítulo 3, por exemplo, tem um trecho que diz que os familiares de Jesus saíram para prendê-lo porque entenderam que ele estava fora de si. E ainda no capítulo 3, um pouco mais adiante, vai dizer que chegou Maria com os irmãos de Jesus para falar com ele no momento em que Jesus estava dando uma palestra. E um dos ouvintes disse: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e procuram falar contigo. E Jesus vira para eles e diz: quem são minha mãe e meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus? Em outras palavras, Jesus não destratava, Jesus não desonrava, mas você não vê em Jesus comprometimentos emocionais que inconscientemente o levassem a criar uma relação de dependência com os seus familiares, no sentido de extrair deles a validação, a confirmação e o incentivo para aquilo que ele sabia e entendia que estava destinado a realizar. Um outro episódio que segue muito nessa direção, já lá no livro de João, no Evangelho de João, quando narra acerca da crucificação, no capítulo 20, Jesus, quando já está preso na cruz e vê Maria, a mãe dele, diante dele, tanto quanto o João, o discípulo, junto, olhando aquela situação, Jesus vira para eles e diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. E naquele momento, eu estou recebendo a visita ilustríssima de um gato que chegou aqui. Amigo meu, o nome dele é Chouriço. Quero até mostrar para vocês. Olha o Chouriço ali na porta. Ó. É o Chouriço. Só que eu não queria que o Chouriço entrasse aqui. Aí ele vem miando. Vocês me aguardam só um instantinho. Eu esqueci. Chouriço não tem bons modos. Pronto, acho que voltou. Pensei até que o sinal ficou ruim, mas até que voltou. Então vamos lá. O Chouriço não tem bons modos. Eu não tenho como, pelo menos, admiti-lo aqui, porque senão ele ia fazer uma bagunça danada. Mas vamos nós. Gravação ao vivo tem dessas coisas, gente. Então, voltando, Jesus diz para Maria: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Agora, por que Jesus disse isso se Maria tinha outros filhos? E se João, muito provavelmente, tinha mãe, pelo menos dentro da perspectiva dos laços consanguíneos? É porque ali, naquele momento, Jesus afirma que existe a possibilidade de nós nos relacionarmos com pessoas que cumpram uma função materna na nossa vida sem que de fato e de sangue ela seja mãe.
E existem pessoas que cumprem a função de filhos na nossa vida sem que de fato e de sangue eles tenham sido filhos. Ou seja, a visceralidade e a importância das relações não estão presas necessariamente aos laços de consanguineidade, mas ao significado que elas carregam. Portanto, quando Jesus disse que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos e irmãs, marido e esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim, ele está dizendo que todos esses relacionamentos, eles possuem um lugar na nossa vida. Mas quando eles justificam o fato de a gente fazer mal a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta, esses relacionamentos já extrapolaram o limite que eles deveriam ocupar na nossa vida e se entronizaram de uma maneira exacerbada, de maneira a nos tornarmos escravos daquela relação. Ainda que nós estejamos falando de uma relação tão nobre como, por exemplo, a relação entre mãe e filho. Portanto, existe um limite. Quando Jesus diz aquele que não aborrecer, ele está dizendo que até os vínculos mais nobres, até os vínculos mais tradicionais, até os vínculos psicologicamente mais necessários e saudáveis para a nossa jornada aqui no tempo e espaço, elas precisam ter um limite, sob pena delas se tornarem um teto para a nossa individuação, para o nosso progresso, para o desenvolvimento da nossa individualidade saudável. Portanto, entendamos que o que Jesus quis dizer por aborrecer não é no sentido de fazer mal, não é no sentido de agredir, mas é no sentido de que todos os nossos relacionamentos, mais do que um envolvimento afetivo, precisa haver uma modulação da consciência e do bom senso, para que em nome de afeto algum a gente não venha a estabelecer relacionamentos tóxicos. Ok? Minha tia Raquel, espero tê-la respondido. Qualquer coisa você levanta mais questões aqui, tá bom? Então, vamos lá. E aí vem a Neide e coloca, tudo passa, né? Tudo passa, ou tudo se repete, ou tudo se prolonga. Na verdade, tudo vai depender sempre da nossa atitude e relação com o contexto. Mas levando por uma perspectiva positiva de quem, embora claudicando e mancando, está conscientemente tentando fazer o seu melhor na busca do bem e na busca daquilo que entendeu que é saudável, sim, minha amiga Neide, tudo passa. Fica tranquila e pode confiar que tudo passa, porque é tudo um processo. Esse tipo de superação, principalmente em função das experiências do passado e dos condicionamentos que elas formataram sobre a nossa alma, a gente não pode esperar que esse tipo de superação seja um evento. Será sempre algo da natureza de um processo. Tudo passará, minha amiga. Fique bem, viu? E aí eu tenho o meu amigo Denis. Poxa, querido Denis, que bom você aqui presente, viu? Um beijão para você, mano querido. E ele vem colocando a seguinte mensagem. A manipulação emocional direcionada para estressar o outro seria a ferramenta usual e comum para conservar a relação tóxica, sem sombra de dúvida. Em toda relação tóxica, existe um ente subserviente, refém das próprias projeções essas decorrentes de uma inabilidade do sujeito de lidar com os próprios afetos e carências, tanto quanto
uma relação tóxica também sempre é constituída por um ente sádico, manipulador, aproveitador. Ele vai se aproveitando das brechas que a carência do outro fornece. Ele vai se aproveitando das suscetibilidades e fragilidades que ele nota no outro. Ele vai sistematicamente analisando e copiando os pontos fracos do outro, e ele vai trabalhando com isso, ao ponto, às vezes, de levar a determinados extremos que ele sabe que o outro não vai suportar quando ele vê um cenário se formando na contramão daquilo que ele exige, daquilo que ele quer. E aí você vê, por exemplo, chantagens emocionais. Eu já vi muita manipulação de sujeito dizendo, olha, se você se separar de mim, eu te mato. Se você se separar de mim, eu me mato. Porque também tem isso, né? Tem gente que sabe que o sujeito é refém da própria bondade, e sendo refém da própria bondade, vivendo a bondade como um defeito, como uma necessidade de autoafirmação, ele acaba não suportando o fato de que, por causa da decisão dele de terminar, existe a possibilidade do outro se matar. Então, para o outro não se matar, ele vive uma vida infeliz suportando aquilo que não cabe a ele. Isso é um sequestro, isso é uma manipulação. Isso daí sufoca, isso daí adoece. E isso daí inevitavelmente produz um relacionamento tóxico. Sem sombra de dúvida, meu amigo Denis, espero tê-lo respondido aqui a contento dentro da questão que você levantou, viu? Qualquer coisa é só acrescentar aqui que a gente vai falando, a gente vai conversando. Então eu tenho aqui a colocação do meu amigo Evandro. Boa noite, meu amigo. Como esse relacionamento ruim, tóxico, se tornar um vício a ponto de ser confundido como coisa boa. E a gente se acostuma. Né, a gostar dele. Olha, Evandro, isso é verdade. Eu falei no início aqui da nossa reflexão que toda pessoa que se encontra dentro de uma relação tóxica, seja no fundo ou seja na superfície, ela tem consciência da prejudicialidade da relação. Agora, é lógico que a relação continua porque ela interage satisfazendo o ganho secundário do sujeito, que na sua inabilidade em lidar com a própria carência e sentimento de insegurança, ela acaba tendo no outro alguma medida de solução, mesmo vivendo a dissolução daquilo que o outro representa na vida dele. E como eu falei lá atrás, isso com o passar do tempo vai nivelando a autoestima do sujeito para baixo, vai comprometendo a autoimagem do sujeito e vai exacerbando predisposições disfuncionais, minando a capacidade de iniciativa do sujeito de tomar a decisão cabível para resolver o problema. Portanto, sim, meu amigo, cada dia que se posterga a decisão de se resolver um relacionamento que se tenha constatado tóxico, prejudicial, destrutivo para si e para quem vive em torno, esse mesmo relacionamento vai moldando a alma, os sentimentos e os afetos dos envolvidos, gerando um circuito de retroalimentação de enfermidade, onde eles reclamam, passarão a vida reclamando, mas nunca se abandonarão. É triste isso. Espero tê-lo respondido, viu, meu amigo? E a gente acaba gostando. Meu amigo, se acabar gostando, então há de ser que a coisa teria que ser pesada primeiro na balança. Porque, em geral, quando falamos de um relacionamento tóxico propriamente dito,
o que em geral eu constato é a predominância da angústia, por vezes da depressão, de agonias, do desencadeamento até de pânicos e ansiedades em função do fator prejudicial que aquela relação representa. Mas se o sujeito está gostando, então há de ser que o relacionamento, na sua conjuntura geral, ainda não representou algo tão tóxico propriamente dito. Ok? Então vamos lá. E aí vem a minha tia Raquel, com certeza ficou bem explicado, obrigado, que bom, graças a Deus. A Alexandra, olá Alexandra, boa noite, querido, obrigada pela sua participação aqui, viu? O Fernando, querido Fernando, que bom, viu, que você pôde estar aqui presente. E vem a questão do Fernando: como identificar se um relacionamento é tóxico quando ainda estamos no início? No início não tem como diagnosticar. E aí, Fernando, eu vou te desafiar a assistir o início dessa live, onde eu debulhei aqui como que a coisa toda vai se engendrando desde o início até, depois de um passar do tempo, desembocar num relacionamento tóxico. Portanto, meu amigo, como essa sua questão já está tão bem respondida, dá uma assistida, porque você vai ver até uma riqueza de exemplos e de explicações sobre essa questão, porque na verdade no início, pelo contrário, tudo parece ser muito mágico, apaixonante, mas é justamente a intensidade do sentimento que não se permite ser modulado pela consciência e pelo bom senso, que leva o sujeito a uma entrega de projeção tão grande de expectativa sobre o outro, que ele acaba não enxergando o outro com quem ele está se relacionando. E isso vai levando a se tornar cego aos sinais e indícios que, com o passar do tempo, vão colaborando para a formação de um relacionamento tóxico. Entendeu? Porém, você vai ver isso de maneira muito mais ampla e exemplificada se você voltar lá no início da live. Amanhã, inclusive, eu vou estar disponibilizando lá no meu canal do YouTube. Então vai ficar fácil de você encontrar tanto aqui na timeline da minha fanpage, quanto lá também no canal do YouTube, ao qual eu estimulo a todos vocês se inscreverem, viu? Curtirem, interagirem por lá. Toda semana está entrando um videozinho novo aí para a gente refletir acerca de temas diversos, tá bom? Portanto, Fernando, espero ter te respondido a contento, viu? Beijão para você, meu amigo. A Rosimar, olá Rosimar, boa noite, querida, sempre presente aqui com a gente, um beijão para você, viu? E aí vem a Fernanda, olá Fernanda querida, obrigado pela sua presença, e a sua mensagem aqui vai ser a última que eu vou ler, viu? Porque nós já extrapolamos o nosso prazo regulamentar, mas que bom que você está aqui presente, viu Fernanda? Bem difícil a superação de um relacionamento tóxico. Difícil acreditar de novo, sim. Depois de um relacionamento tóxico, muita coisa na gente fica comprometida e demanda da gente um exercício de revisão, de autoanálise, para que você possa recuperar prerrogativas saudáveis que ficaram exauridas pelo desgaste de uma relação destrutiva. Isso aí é verdade, minha amiga. O mais difícil hoje para mim tem sido me perdoar por ter permitido durante 9 anos ter sido refém de um cara assim. Violência psicológica e física. Exatamente um sequestro de mim mesma. Pois é, minha amiga, mas olha, é possível, viu? Sim, viu? É possível se recuperar, é possível se refazer, é possível recomeçar. E entenda, minha amiga Fernanda, o grande problema, sobretudo em pessoas dentro do contexto que você vivenciou,
O grande problema dessas pessoas, depois que elas finalmente conseguem dar o grito do Ipiranga na relação e pular fora da jaula de morte daquela relação, é uma quase fobia de recomeçar uma relação. Mas saiba, o grande problema não está em recomeçar. A grande questão está em se utilizar do bom senso para analisar os sinais. Toda relação fala por si. E em cada etapa da sua progressão, ela vai oferecendo indícios e sinais que vão instrumentalizando o sujeito no bom uso do seu bom senso a avaliar se aquilo dali cabe um próximo passo ou não. De modo que a melhor predisposição para todo recomeço é a pessoa acreditar que ela não precisa de ninguém para ser feliz, embora ela goste de uma boa companhia. Porém, se no modo como ela pensa a si mesma e a vida já não triangula, já não condiciona a felicidade dela em estar com ninguém, pelo incrível que pareça, essa é a pessoa, não com garantia total, ok? Não tenhamos essa ilusão, mas essa é a pessoa com melhor probabilidade de relacionamentos equilibrados. Porque a gente pode vivenciar relacionamentos que não dão certo, que não são bons. Todavia, a gente não precisa, mesmo esses relacionamentos que não dão certo, não precisam ser tóxicos, traumatizantes, destrutivos. A gente pode detectar os sinais e pular do navio antes dele naufragar. Esse é o objetivo. Ok, minha amiga? Fique bem e com a graça de Deus acabará tudo bem. Gente boa, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou precisar parar por aqui porque nós já avançamos quase em 10 minutos o nosso tempo regulamentar, mas isso é bom, sinal de que nós tivemos um bom proveito, nós tivemos uma boa interatividade. Gente, muito obrigado de coração por todos os que participaram, interagiram, se sentiram à vontade para trazer os seus comentários, questões, dúvidas. Espero de coração tê-los respondido a contento, ok? E semana que vem, se Deus quiser, às 8h30, estaremos aqui novamente e com a graça de Deus, na sexta-feira eu estarei divulgando o novo tema, ok? Se entenderem que foi bom, que é edificante, proveitoso, estimulo a compartilharem, tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, onde esse vídeo estará gravado amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Gente boa, um ótimo descanso e semana para todos nós, para todos vocês, tá bom? Um beijão, valeu!